Oi, aqui é a Nina e hoje vim falar sobre sucesso, fracasso e esforços olímpicos da Annelise Shen. Primeiro eu já peço desculpas se a luz desse vídeo não estiver muito boa. Eu geralmente gravo de dia e hoje eu tô precisando gravar à noite, tava muito corrido, então ficou pra noite. E eu ainda não tenho nenhum tipo de luz auxiliar específica para gravar, então provavelmente a luz vai estar um pouquinho diferente, mas acho que não é isso que importa, né? Eu finalizei esses dias o Esforços Olímpicos da Annelise Shen, que é um livro que me fez pensar em muita coisa, assim, ecoou muito em mim, foi uma leitura da qual eu gostei muito e que eu acho que traz muitos pontos, assim, super relevantes. Eu já comentei no último vídeo de leituras do mês que eu tava lendo esse livro, e nele nós vamos acompanhar a Athena Shen, e ela foi atleta de natação durante um certo tempo. Ela faz doutorado, e o doutorado dela é sobre esportes e sobre atletas, enfim. E ela tá aí na vida, né, passando por um momento em que ela tá com o prazo máximo que ela teria para entrega dessa dissertação, né, dessa tese aí do doutorado dela. Ao mesmo tempo, ela perdeu um amigo querido, então uma pessoa importante para ela se suicidou. E ela se depara o tempo todo com essa questão de sucesso versus fracasso. Então o livro em si, ele já tem uma estrutura diferente, então a gente vai ter trechos ali comentados por ela, mais ou menos como se fosse um diário, mas sem uma estrutura de diário mesmo, e sim em pedaços, então foi uma coisa que eu gostei muito e que deixou a leitura muito fluida para mim. E a gente também vai ter esses assuntos que ela está estudando para essa dissertação, né? Então, a gente vai ter ali casos reais, né? Realmente, curiosidades a respeito de esporte e de pessoas, né? Atletas que literalmente deram a vida para vencer uma competição, gente que realmente morreu para isso e como, de que forma isso, vencer acaba se tornando uma coisa tão importante na vida dessas pessoas que estão submetidas a essa pressão, né? Então acho que esse é um ponto super relevante do livro, mas que conversa com todas as outras partes, assim. Então, como a gente consegue associar essa necessidade de vitória, né? O que faz esse espírito competitivo? Ao mesmo tempo, nós temos ali outros atletas que simplesmente não dão a mínima para vencer, né? Tem a história de uma tenista que perdia por querer quando ela simpatizava com o adversário de alguma forma, porque ela percebia que vencer era muito mais importante para o adversário do que para ela, sabe? E de que maneira essas pessoas acabam não prosperando no esporte, porque o esporte exige que você tenha essa necessidade da vitória acima de outras coisas, né? Ainda nesse tópico, eu acho que esse ano a gente teve a questão muito importante nas Olimpíadas, né, da Simone Biles, que optou por não fazer, né, as provas da final por questão de saúde mental. Então, como é um passo importante e um passo difícil de se tomar no esporte, você priorizar alguma outra coisa que não seja a vitória. Mas ao mesmo tempo que o livro tem toda essa parte, né, que é super interessante e que vai debatendo um pouco sobre vários aspectos dessa questão do fracasso e do sucesso no esporte, trazendo casos muito diferentes de pessoas que tiveram reações diferentes a situações, mas essa não é uma coisa isolada. Tudo isso é contado de forma a conversar com o restante da história, já que a gente tem ali a Athena, que está passando por uma situação semelhante no mundo acadêmico, que eu acho que é outra discussão muito importante. Eu não fiz mestrado nem doutorado. Eu já comentei num vídeo aqui um pouco a respeito da minha graduação. Eu sou engenheira, né, engenheira civil. E em um outro vídeo anterior, se eu descobrir qual eu coloco aqui na descrição. Eu comentei um pouco sobre isso, sobre como a minha faculdade tinha uma supervalorização do esforço, assim, de uma maneira não saudável. E que era tão naturalizado ali naquele meio que eu só vejo isso hoje, né? Eu percebo isso depois que eu saí desse ambiente, e foi bem produtivo ter comentado. Algumas pessoas que também estudaram na mesma faculdade que eu comentaram também que se identificaram com essa questão.
Então, apesar de não ter feito mestrado nem doutorado, eu tenho uma experiência parecida com relação ao mundo acadêmico mesmo. E eu conheço, né, muita gente que tá em mestrado, doutorado, e que é um mundo semelhante, no sentido de que é esperado ali, exigido um nível de esforço, e o sucesso está muito atrelado ao resultado que você vai ter, né? Então ali a gente tem essa pessoa que está com um prazo mais do que estourado para a entrega dessa tese, uma tese que não sai do lugar, ela não sabe exatamente o que ela quer dizer com essa tese, e ela está passando por um momento muito difícil como pessoa, e como isso não é separável, como a gente não consegue ser profissionalmente ou academicamente uma pessoa diferente de quem a gente é na vida pessoal, como o sucesso não espera. E o fracasso também não vai pegar leve, né, nesse sentido. Eu não quero dar muito spoiler a respeito, né, dos acontecimentos, mas ela tem ali uma situação que para ela vai ser como se fosse um retrocesso, né, na vida, dar um passo para trás. Mas com o desenrolar da história a gente vai percebendo que dar um passo para trás às vezes é necessário para que a gente consiga avançar depois. Então essa é uma coisa que eu gostei muito. Apesar, né, do livro ter aí uma aura bem pesada, ele também não fica no fundo do poço o tempo inteiro. Isso também vai estar refletido ali na história do amigo que se suicida, né? Como ela reflete muito sobre isso ter sido um ato de desistência, né? Até que ponto a gente consegue suportar as pressões, enfim, e o que seria desistir, né? Então ela tem muito isso com relação à vida acadêmica, né? O que seria desistir, no caso dela. E esse amigo, né, que teve uma desistência aí muito maior do que, por exemplo, não entregar uma tese, né? E em termos gerais, eu gosto muito da forma como a gente consegue reunir tudo isso. Então é essa mesma pessoa que está passando por todas essas coisas. Então ela está lendo sobre todos esses atletas, ela está associando isso com essa tese que ela não consegue entregar, que ela não consegue evoluir, o sentimento de estar perdida, de não saber qual caminho que ela quer seguir, tanto na tese quanto no mundo que vem depois. Esse amigo, né, que ela não conseguiu salvar, né, o que ela poderia ter feito diferente para esse amigo não desistir, né, como é o sentimento que ela tem. E eu gosto muito de alguns trechos em que ela conversa com outras pessoas, porque ele traz muito uma questão que eu tenho pensado cada vez mais e tenho tido mais certeza, sabe? De que sucesso é uma coisa diferente para cada pessoa, né? Então ali a gente vai ter várias amigas, a irmã dela e pessoas que olhando de fora, né, ela tem essa visão de que são pessoas bem-sucedidas, mas o que seria ser bem-sucedido? O que faz com que você se sinta bem-sucedido, né? Então acho que foi muito sobre isso que o livro me trouxe, assim, sobre refletir que tipo de coisa na minha vida me traz a sensação de ser bem-sucedida, e não aquele horizonte que a gente busca com base em tudo que foi esperado de nós, em todas as expectativas das pessoas, do mundo, né, de quem está à nossa volta. Então, fica um livro que eu recomendo muito, e ficam também essas reflexões a respeito de sucesso, de vitória. Eu acho que vitória é uma palavra interessante também, uma palavra-chave desse livro, né? O que vai dizer que você venceu? Se você já leu alguma coisa parecida, me conta aqui, porque eu achei esse livro super diferente e realmente foi uma experiência que eu gostei muito, tanto de leitura, que foi uma leitura fluida, que me envolveu, mas também me deixou pensando em bastante coisa. A gente se vê no próximo vídeo.